Oi meninas, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vou fazer uma correção dos nossos exercícios, tá? Então, para não ir levando aí as dúvidas, né, que foram surgindo, e a gente não sabe também quando vai voltar, então, para não ir levando muita dúvida para frente, eu resolvi fazer um vídeo, então, para nossa correção, tá? Então, o que vocês tiverem de dúvida que vocês já tiram para a gente partir para mais matéria, certo? Bom, então vamos começar pelo exercício do primeiro dia que a gente teve de aula por vídeo, né? Na verdade, eu passei exercício para vocês por e-mail e a gente vai fazer a correção a partir do primeiro exercício, então, tá? Nós vamos corrigir todos hoje. Então, vamos lá, olha. Exercícios do dia 18/3, tá? Não tá pegando, acho que muito bem aí. Deixa eu diminuir um pouquinho. Diminuir não, né? É aumentar. Pra vocês conseguirem enxergar. Aí. Então, exercícios de aula, né, do dia 18/3, certo? Que a gente começou, então, sobre reticulócito, certo? Lembra que vocês fizeram a lâmina em aula, então, e na aula, então, né, que seria a próxima depois, né, seria nessa do dia 18, nós iríamos fazer a contagem, então, dos reticulócitos em microscópio. Como ocorreu tudo isso daí, a gente acabou ficando em casa, então eu passei o exercício com fotos para vocês fazerem a contagem desses reticulócitos e passar o valor para mim. Bom, então, vamos lá. Eu coloquei aqui numa tela o primeiro exercício que nós teríamos. Deixa eu só achar aqui onde ele tá. Minimizar tudo aqui para mim me achar. Isto. E aí, nós vamos então partir para o primeira foto, né? Daquele primeiro paciente que eu passei. Porque eu passei assim, né? Em relação ao paciente. Contem os 5 campos abaixo, façam a conta e complete no espaço quanto deu a contagem do reticulócito, certo? Então, nós vamos contar. Na imagem não vai ficar tão legal, né? Igual vocês têm aí na foto. Então, se vocês quiserem pegar a foto de vocês para poder olhar certinho, porque tem umas que estão bem fraquinha, que eu tô vendo aqui pela tela do celular, não tá dando para ver bem bonitinho, né, o reticulócito em si. Porém, eu vou deixar essa setinha, então se vocês quiserem parar, né, pausar o vídeo para procurar numa outra tela, na foto de vocês, eu acho que vai ficar mais legal. Bom, então, nessa tela aqui, né, nessa foto, nós temos então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, nessa tela aqui, nós temos 9 reticulócitos, certo? 9 reticulócitos. Na próxima foto, e aí é para vocês fazerem o quê? Marcar aí do ladinho, 9, certo? Segunda foto. Nós temos um aqui escondido, tá? Que dá pra ver que tem. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
e 15. Então, 15 reticulócitos nós temos nesta foto aqui, na imagem 2, tá? Terceira imagem, nós vamos ter mais ainda, olha, confusão de setinha aí, tá? Mas é o que eu falei, pausem a tela para vocês conseguirem procurar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19, tá? Tem alguns outros cortadinhos aqui na tela, uns mais fraquinhos. Quem contou não tem problema, tá, gente? Por exemplo, eu contei 19. Se vocês contaram 20, 18 ou 17, também não tem problema, porque no montante final, mesmo que vocês não contaram os mais fraquinhos, ou eu não contei os mais fraquinhos, no final vai dar tipo 0,1, 0,2 de diferença, então isso não tem problema, tá? O que não pode é, por exemplo, eu contar 19 e vocês contarem, vamos supor, 6, vamos dizer assim. Então, aí tá muito abaixo, tá? Então, prestar atenção aí para vocês contarem certinho. Próxima imagem, imagem agora número 4. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, tá? 16 que nós achamos, ok? Então, 16 na imagem 4. Mesma coisa, achei 16, achei 17, não tem problema, ok? Imagem 5. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, tá? Então, aqui deu 10. 10 reticulócitos na imagem número 5, ok? Então, se nós contarmos agora o 5, tá? Então, vai dar 9 mais 15, né? Mais 19. Aqui, deixa eu só contar de novo, porque eu acho que eu contei errado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. São 17. Eu tinha contado 16 com vocês. Eu me perdi nas setinhas, mas são 17, tá? Então, vamos lá. Então, nós achamos aqui, na primeira imagem, imagem 1, 9, na imagem 2, 15, na imagem 3, 19, na imagem 4, 17 e na imagem 5, 10, certo? Então, se nós pegarmos lá, calculadora, então, nós vamos somar. 9 mais 15 mais 19 mais 17 mais 10. Nós contamos 70. No total das 5 imagens, nós achamos, então, 70 reticulócitos, certo? 70 reticulócitos. Lembram da regrinha de 3? Deixa eu fazer aqui para vocês. Como nós contamos só 5 campos, né? Então, vamos dizer, então, que nós tivemos 1000 hemácias, 1000 hemácias, certo? Nós temos o nosso 100%.
Nossa, escrever nesse pente aqui é horrível, né? Certo? Aí, nós contamos, então, 70 eritroblastos. E nós queremos saber isso em porcentagem. Certo? Aí, lembram da continha? Deixa eu ver se eu faço um pouco mais rápido aqui, né? Vou ficar aqui mais bonitinho. Aumentar aqui a letra, para vocês conseguirem enxergar. É que deu tilt aqui. Então, vamos lá. Então, nós temos 1000x é igual a 100 vezes 70. Certo? Se eu fizer aqui, ó, 100 vezes 70, eu tenho 7.000. Então, x é igual a 7.000 dividido por 1.000, né? Porque eu fiz vezes esse, depois eu passo esse aqui dividindo para baixo, certo? 7.000 dividido por 1.000, quanto que dá? Dá 7, certo? Então, aqui, x é igual a 7. Lembra que eu falei? Como nós achamos 70 eritroblasto, então, é só vocês pegarem lá a vírgula e colocar a vírgula aqui, tá? Então, vocês, é o que eu falei, vocês têm que saber da onde que vem o resultado, tá? Como a gente conta mais ou menos 1000 hemácias, né? Então, nós temos que saber que a gente contou 5 campos, então, mais ou menos de 1000 hemácias, ok? Então, nós achamos 70, né? A gente quer saber quantos por cento isso é. Então, a gente faz as continhas, 100 vezes 70 dá 7.000, 7.000 a gente passa o 1.000 dividindo aqui e dá 7 a continha. Mesma coisa, se a gente pegar lá e falar, ah, eu contei 70, lembra que eu falei pra vocês? É só vocês porem a vírgula aqui. Então, vai dar 7%. Ok? Olha lá. A resposta do número 1 é só aumentar aqui, gente, para vocês conseguirem enxergar. Aqui, ó. A resposta, então, do paciente número 1 é 7%. Então, o reticulócito contado nele será de 7%. Ok? Isso é para vocês fazerem em todos, né? Mas os outros 2 pacientes. Paciente 2, tá? Para não estender muito, onde tem uma flechinha, eu achei um reticulócito, certo? Então, no total aqui, nós temos 16, tá? Então, aqui nós temos 16 eritroblastos na imagem 1. Aqui, paciente 2 já, tá? Paciente 2, imagem 1, 16 eritroblastos. Imagem 2, nós temos 20 eritroblastos, tá? Deixa eu só fazer assim, para vocês depois conseguirem, que nem eu falei, né? Pausar a imagem e conseguir contar, certo? Então, ó, na ponta de cada flechinha eu tenho um reticulócito. Imagem 1 eu tenho 16 eritroblastos. Na imagem número 2, nós vamos ter mais ou menos 20 eritroblastos. Tá, professora, eu contei um a mais, contei um a menos, contei 2 a menos, não tem problema, tá? Se vocês não consideraram esses mais fraquinhos, tal, por dúvida, no final, a conta não vai dar tão diferente, tá?
Então, que nem no paciente número 1 que eu falei que é 7%, beleza, deu 7%, mas também poderia dar no seu 6,1, 6,9, 6,8, 7,1, 7,2, então não tem problema variar um pouquinho, tá? Voltando aqui, imagem 2, então, do paciente número 2, né? Nós temos 20 eritroblastos. Na imagem número 3, nós vamos ter 24 eritroblastos, tá? É até difícil de contar, né? Mas na ponta de cada setinha aí, um eritroblasto, se vocês pausarem e forem contar, vai dar os 24 eritroblastos. Imagem número 4, nós vamos ter 18 eritroblastos, tá? Imagem número 4, 18 eritroblastos, então. E a última imagem, nós vamos ter 21 eritroblastos, ok? Então, 16, 20, 24, 18 e 21, certo? Vamos voltar na calculadora e vamos fazer a continha, então. Então, 16 mais 20 mais 24 mais 18 mais 21. Deu 99, certo? Se vocês pegarem a mesma regrinha que eu já expliquei, das 1000 hemácias, certo? E jogar lá. Eu contei 99, professora. Beleza, quanto que vai ser meu resultado? Vírgula aqui e 9,9, tá? Vamos fazer de novo aquela a regrinha? Nós temos 1000 hemácias. E essas 1000 hemácias é o meu 100%. Eu achei 99. E aqui eu quero o X. Vou multiplicar isso aqui em cruz, certo? Vai dar isso aqui e depois esse aqui. Então, primeiro o X, a gente isola sempre o X, certo? Então, vamos lá. 1000x igual. Vamos pegar a calculadora, vamos fazer tudo para vocês não ficarem com dúvida. 100 vezes 99, tá? Em cruz. 100 vezes 99 vai dar 9.900. 9.900. Aí eu isolo o X. X é igual. Faço os 9.900 dividido por 1000, tá? Então, 9.900 dividido por 1000, que vai dar a continha que nós acabamos de falar, 9,9, 9,9 o quê? Por cento, tá? Então, minha resposta aqui vai ser 9,9, é essa aqui. Certo? O que eu já havia falado aqui. Que é só colocar uma vírgula, né, na primeira casa, certo? Ah, mas como que eu faço essa regrinha, então, se eu achei, por exemplo, se eu não contei 99, eu achei 10,2, por exemplo, né? Então, desculpa, eu contei, então, 102 hemácias, professora. 102 hemácias, tá? Então, a mesma coisa, eu vou pegar uma casinha decimal e pôr a vírgula aqui. E sinal de porcentagem. Então, a continha vai ser, o seu resultado vai ser de 10,2%. Ok? Beleza? Conseguiram entender aí? Qualquer coisa, pausem a tela, façam as continhas vocês.
ok? Vou apagar. E terceiro exercício. Então, deixa eu passar aqui, né? Primeiro. Aqui, ó, o segundo, então, a resposta é 9,9%. Tá? Agora, nós vamos ao terceiro paciente, né? Terceiro agora. Bati aqui, eu tirei do meinho da tela, aí. Então, terceiro paciente. Aqui nessa primeira, como tem pouquinho, dá para contar. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, tá? 8 eritroblastos na primeira imagem do terceiro paciente. Segunda imagem do terceiro paciente, nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 eritroblastos. Imagem 3, nós vamos ter 1, 2, 3 e 4. Só 4 eritroblastos. Na imagem 4, nós vamos ter 1, 2, 3, 4 e 5. 5 eritroblastos na quarta imagem. E na imagem 5, nós vamos ter 1, 2, 3 e 4, tá? Quase fugindo aqui, mas aqui dá pra ver ainda. 4 eritroblastos na quinta imagem do terceiro paciente, tá? Lembrando que cada paciente eu coloquei 5 imagens, tá? Como se fossem 5 campos do microscópio. Então, 5... As 5 imagens, nós já temos o resultado, que foi, o primeiro campo nós achamos 8, no segundo, 6, a gente vai sempre somando, terceiro, 4, no quarto, 5, e no quinto, 4. Quanto deu? 27, certo? 27 eritroblastos. Então, se eu tenho 27, é só eu colocar a vírgula aqui no meio e o símbolo de porcentagem, tá? Mesma coisa, porque 1000 hemácias é o meu 100%. Se eu contei 27, é X. Multiplica em X, né? E vai dar o resultado aí de 2,7%, ok? Então, 2,7%. Nosso terceiro paciente – 2,7%, ok? Eu acho que agora conseguiu tirar as dúvidas. Se vocês ficaram com dúvidas, se a conta não bateu, refaçam a contagem, refaçam as continhas, tá? Porque isso aqui vocês necessitam saber, ok? É uma coisa muito importante. Agora, passando aqui os 5, as 5 imagens. Aí, eu coloquei uma perguntinha para vocês a mais, certo? Coloquei assim, ó. Agora, levando em consideração que as 3 pessoas, né, os 3 pacientes que vocês leram os reticulócitos estão com anemia. Então, vamos fazer de conta que esses 3 pacientes que vocês leram, faz de conta que os 3 estavam com anemia, ok? E eu coloquei ali os valores de referência, então os valores normais de reticulócito seriam a gente encontrar de 0,5 a 1,8%, tá? Então, alguém que está normal, que não tem anemia, nada, que vai fazer um reticulócito para saber se a medula está produzindo quantidade correta de hemácias, a gente vai achar aí entre valor de 0,5 a 1,8%, tá? Então, que esse é o valor de referência.
Então, se você parar para pensar, o paciente número 1 deu 7%. O paciente número 2 deu 9,9%. E o paciente número 3 deu 2,7%. Certo? Então, levando em consideração, ó, os 3 não estão dentro da faixa de normalidade, que é de 0,5 a 1,8, tá? Porque eu coloquei aí que vamos fazer de conta que os 3, então, estão com anemia, tá? E aí eu fiz a pergunta, qual paciente, em ordem, está compensando mais essa anemia, tá? E por quê? Então, aí eu coloquei, ó, em ordem, né, que tá compensando mais, seria o paciente número 2, tá? O paciente número 2, que deu 9,9%. O paciente número 1, que deu 7%. E o paciente número 3, que deu 2,7%, né? Então, em ordem dos pacientes que estão compensando mais anemia, foram o que teve de mais reticulócitos para quem teve menos reticulócito. Então, quem está compensando mais? O paciente número 2, de 9,9%, o paciente número 1, de 7%, e depois, por último, o paciente número 3, que deu 2,7%, tá? E por quê? Porque o paciente que produzir mais hemácias está compensando a anemia com maior eficácia, né? Já que com maior produção, essa anemia vai melhorar mais rápido, tá? Então, assim, eu não coloquei o motivo da anemia, nada. Eu só falei assim, se tá com anemia, certo? Quem que vai compensar mais? Quem tá produzindo mais hemácia, tá? Porque se ela tá com menor hemoglobina, menos hemácia, não sei, mas quem produzir mais hemácias vai conseguir compensar melhor essa anemia, tá? Então, por isso que é o número 2, o número 1 e o número 3, e é por causa disso aqui, porque quem produzir mais hemácias é que vai estar compensando mais a anemia, tá? Vai estar fazendo isso com maior eficácia. Ok, meninas? Eu acho que aqui, então, já foi. Se vocês ficaram com dúvidas, depois vocês podem colocar lá no grupo, tá? Que eu respondo. Agora, a correção, então, dos outros exercícios, tá? Eu acho que o que vocês mais tinham dúvida mesmo era em relação àquela parte dos reticulócitos, né? Que ficou, então, na primeira parte desse vídeo. E agora, a gente vai fazer a correção dos outros, tá? Então, a gente vai fazer exercícios da aula do dia 20/3, né? Que eu acabei dando 2 aulas próximas, né? Que era numa quarta e numa sexta, então ficou exercícios naquelas 2 aulas. Então, esses aqui são os exercícios da aula do dia 20, ok? Então, vamos lá, ó. A primeira pergunta, então, que eu dei, né? Quais são os componentes sólidos do sangue? Sólidos, lembra? Então, os componentes sólidos vão ser as hemácias, né? Ou glóbulos vermelhos, ou ainda eritrócitos, né? Que eu nem coloquei aqui, mas também que vocês sabem que chama eritrócitos. Também são os leucócitos, ou glóbulos brancos, tá? E as nossas plaquetas, certo? Lembra quando a gente centrifugou o sangue? A gente ficou com aquela parte, né, sólida e depois a parte líquida em cima. Então, eu perguntei aqui naquela parte sólida, né, naquela parte vermelha e naquela parte que fica esbranquiçada, né, que fica parecendo uma nuvenzinha ali em cima daquela parte vermelha. Então, ali é que ficam os componentes sólidos do nosso sangue, que são as hemácias, os leucócitos e as nossas plaquetas, ok? Segunda questão, quais são os componentes líquidos do sangue agora, tá? Então, primeiro eu pergunto, então, o que tá naquela parte de baixo, né, que sedimenta,
E depois eu perguntei o que fica naquela parte mais amarelada, né, do sangue, quando a gente centrifuga. O que que tem ali naquela parte líquida? Então, a composição da parte líquida, né, vai predominar o quê? A água, certo? Já que a gente constitui aí 91% do seu volume, tá? Então, daquela parte toda amarelinha, líquida em cima, 91% é só água, tá? Os 9% restantes, aí nós vamos ter correspondentes a diversas substâncias dissolvidas naquele plasma, tá? O que que vai ter ali? Vai ter aminoácido, vai ter proteínas, vai ter hidratos de carbono, vai ter ácidos graxos, alguns pigmentos, vitaminas, eletrólitos, elementos minerais e os nossos hormônios, tá? Não sei se vocês lembram daquela tabelinha que a gente pegou. Deixa eu ver se eu tenho aqui só para colocar para vocês. Eu acho que vai estar aqui ainda. Deixa eu só ver se é aqui. É aqui. É, aqui, ó. Essa tabelinha aqui. Lembra? Tá? Então, é aqui, ó. 90, ó, vai ter 91% de água, né? E aqui os 9% vai ter tudo isso aqui dissolvido, certo? E aí, lá vai ter, então, no texto, né? Vai ter o que tem. Eu só não sei aonde que está no texto. Aqui, ó. Vai estar exatamente assim, ó. Do jeito que eu copiei lá na pergunta, na resposta, tá? Então, vai ter aminoácido, proteína, hidrato de carbono, ácidos graxos, pigmentos, vitaminas, vai ter tudo isso daqui, ok? E a parte sólida que eu falei da primeira questão tá aqui, ó. Os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos e as nossas plaquetas. Certo? Voltando aqui. Então, questão 1 e questão 2 já foi. Questão 3. Quais são os valores de referência, duração no organismo, ou seja, quanto que cada célula vai ter de sobrevida, né? E qual a principal função desses elementos? Quais os elementos? Eu perguntei das hemácias, dos leucócitos e das plaquetas, tá? Então, falando de cada uma aí, as hemácias. Qual que é? Coloquei na ordem também, valor de referência, em média de 4,45 aí, milhões de hemácias em cada mililitro de sangue no homem, e cerca de 4 milhões na mulher, tá? Então, esse aqui é o valor de referência. Qual que é a duração no organismo? Qual que é a sobrevida dela? Então, a sobrevida da hemácia no organismo é em média de 100 a 120 dias, né? Depois, lembra disso? Elas são destruídas, né, pelo nosso organismo e são reaproveitadas, grande parte delas são reaproveitadas das substâncias que ela tem, né? E depois eu perguntei qual a principal função. Então, a principal função das hemácias, olha lá, consiste em armazenar a hemoglobina para o transporte de oxigênio aos tecidos e o gás carbônico para a eliminação nos alvéolos pulmonares, tá? Então, lembra? É o transporte de gases, tá? Tanto de oxigênio quanto do gás carbônico, ok? Então, essa aqui é da hemácia. Respondi da hemácia. Leucócito. Então, qual o valor de referência dos leucócitos? Existem no sangue normal entre 6.000 a 8.000 leucócitos por cada mililitro, tá? Então, em cada ml aí a gente vai ter essa quantidade de leucócito. Então, continuando, né? A sobrevida, então, dos leucócitos é de 6 a 8 horas, certo? Na corrente sanguínea e nos tecidos de 2 a 3 dias. Principal função dos leucócitos, qual que é? Defesa do organismo, tá? Para o combate aos diversos agentes agressores, como os tóxicos ou infecciosos, como bactérias, vírus e parasitas, tá? Então, qual a principal função dos leucócitos no nosso organismo? Defesa, tá? Lembra que eles são o exército dentro do nosso organismo, beleza?
E agora falando das plaquetas, né? Qual que é o valor de referência, então, que nós temos aí? Plaquetas. Vão existir no sangue normal entre 150 mil a 400 mil plaquetas por cada mililitro também, tá? Em cada ml. Quanto tempo elas duram? Então, a sobrevida média das plaquetas na nossa circulação é de 10 dias, tá? Mais ou menos. As plaquetas, elas são fundamentais, então, qual que é a função delas, né? São fundamentais aos processos de interrupção da perda sanguínea, tá? Formando aquele tampão lá que eu expliquei para vocês. Ou seja, elas vão causar novamente a hemostasia, tá? Não vão deixar, então, o sangue extravasar. E vão formar, então, formação e retração do coágulo, tá? Então, principal função, processos de interrupção da perda sanguínea e da formação da retração do coágulo. Beleza? Então, elas vão formar o coágulo também, tá? Certo? Acho que aí não ficou dúvida. Número 4. Qual é a importância da hemoglobina? Deixa eu acertar aqui, porque acho que não tá pegando. Aí. Qual é a importância, então, da hemoglobina na hemácia? Tá? Quantas moléculas, então, existem? Peraí. É que eu ia aumentar um pouquinho mais aqui, para dar para ver melhor. Aí. Qual a importância da hemoglobina na hemácia e quantas moléculas existem em média de hemoglobina e quantas moléculas de oxigênio ela pode carregar em uma hemácia, tá? É aquela pergunta, né, aquele slide que eu falei, que eu até recapitulei daquela última aula que a gente teve junto, né? Então, vamos lá. Então, qual é a importância da hemoglobina na hemácia, né? É a hemoglobina que transporta o oxigênio mediante ligação química com suas moléculas, né? Através do ferro presente no grupo M, certo? Quantas moléculas vão existir em média de hemoglobina e quantas moléculas de oxigênio elas vão conseguir levar em cada hemácia, né? Então, vai lá, cada hemácia possui cerca de 250 milhões de moléculas de hemoglobina, né? Onde cada uma é capaz de transportar aproximadamente 1 bilhão de moléculas de oxigênio. Isso porque cada molécula de hemoglobina é capaz de se ligar a 4 moléculas de oxigênio, né? Então, lembra que eu falei? Se existe 250 milhões de moléculas de hemoglobina, né? Cada uma vai se ligar a 4 moléculas, então 250 vezes 4, né? Que vai dar aproximadamente a 1 bilhão de moléculas de oxigênio. É o que a hemácia consegue carregar, tá? Dentro de uma hemácia só. Questão número 5. Quais as funções do sangue? Bom, ele desempenha funções diversas, né? Nós sabemos que ele tem diversas funções. Dentre elas, vai transportar os gases, vai ter a defesa do nosso organismo, tá? Porque aqui a gente tá falando o quê? Do sangue em si. O sangue, o que ele vai ter? Ele vai ter tudo que a gente está estudando até agora, tá? Então, vai transportar os gases, vai defender o organismo, vai ter a coagulação e inibição das hemorragias, vai ter a propagação de hormônios e nutrientes para os diversos tecidos e órgãos, vai fazer a regulação térmica e hídrica do nosso organismo e vai ter a manutenção do equilíbrio aquoso, ácido básico e iônico. Ok, meninas? Só que tudo a gente já explicou em sala de aula, tá? Não vou ficar batendo na mesma tecla, senão vai ficar muito longo o vídeo, ok? Número 6. O que é hematopoiese? Né? O que é a hematopoiese? É o estudo da formação das células sanguíneas, certo? Lembra que a gente viu lá? Que a gente estudou, né? As primeiras aulas a gente conseguiu ter ainda em sala, e é isso que a gente tinha visto, então, que é a hematopoiese. Número 7. Uma célula progenitora da série vermelha vai se apresentar e maturar até formar a hemácia, né? Então, nós sabemos lá que a gente tem uma célula progenitora, lembra que ela vai fazendo as divisões e vai fazendo a maturação dela até ela se formar as hemácias, certo?
Quantas hemácias são formadas através de uma célula progenitora? Resposta, né? Cada célula progenitora dará origem a 16 novas hemácias, certo? Deixa eu só ver aqui se eu consigo. Eu acho que tá na 2. Eu vou abrir aqui para vocês darem uma olhada. Não é nem aqui, é no 1 ainda. Que eu quero mostrar para vocês daquele slide. Não é aqui não, já tá no 3 mesmo. Não, tá no 2 mesmo. Meu Deus do céu, cadê? Ah, é que tá lá embaixo, né? Ó, lembra que nós temos a célula que é progenitora, né? Ela vai se dividir, vai formar o proeritroblasto, vai se dividir, vai formar o eritroblasto basófilo, vai se dividir, vai formar o eritroblasto basofílico, policromático, ortocromático, reticulócito, né? A partir daqui ele não tem mais divisão, ele só matura, lembra? Olha lá. 16 eritroblastos aqui embaixo, aqui, ó, tá? Tempo para produção, então vai demorar de 5 a 7 dias para fazer toda essa produção e uma célula, né, progenitora vai formar 16 eritrócitos. Lembra? Ó, a eritropoese total dura cerca de 7 dias e um proeritroblasto vai gerar, então, 16 eritrócitos no total. Ok? Então, eu só queria mostrar para vocês aqui da onde que tava. Então, ela vai se maturando, vai se dividindo. Na hora que ela chega aqui, ela só faz essa maturação, tá bom? Continuando lá. Número 8. Coloque os nomes das células de produção e maturação em ordem, desde o proeritroblasto até a hemácia, né? Então, era bem o mesmo slide que eu acabei de ficar ali com vocês, né? Então, em ordem, proeritroblasto, eritroblasto basófilo, eritroblasto policromático, eritroblasto ortocromático, reticulócito e hemácia, tá? Essa aqui, então, são os nomes de toda a maturação da hemácia, tá? Desde o proeritroblasto até a hemácia. Número 9. Por que contamos os reticulócitos? Né? Lembra que em sala de aula eu falei assim, é meio chatinho contar reticulócito? É meio chatinho, mas é muito importante, né? Porque que ele indica uma coisa muito importante no laudo. Então, vamos lá. Por que a gente conta os reticulócitos? Porque ele é o exame que vai indicar a hematopoiese, ou seja, como está a produção de hemácias no organismo, certo? É ele que vai indicar, então, ok? E por que dosamos a bilirrubina sanguínea? Né? Por quê? Porque é ela, né? A bilirrubina é o exame que vai indicar o quê? A hemocaterese, ou seja, como está a destruição de hemácias no organismo. Lembra da balança que eu falei para vocês? Enquanto a gente tem a formação das hemácias, a gente também tem a destruição. Reticulócito mostra como está sendo a formação, né? A produção de hemácias. E a bilirrubina vai indicar a hemocaterese, ou seja, a destruição das hemácias no nosso organismo. Ok? Então, o questionário do dia 20 está ok. Agora, nós temos aí a do dia 25, né? Aqui acaba sendo até um pouco mais rápido, porque é mais desenho também, né? Então, aula do dia 25 do 3, né? Então, mês de
março ainda. Então, exercícios para responder e desenhar, né? Desenhe uma hemácia normocrômica, né? Lembra que eu falei? A hemácia normocrômica, ela vai ter a coloração dela normalzinha e vai ter um halo bem pequenininho no centro, né? No centro, olha, bem sutil, certo? Ela é bem coradinha ao redor dela e tem esse alinho bem clarinho no meio, tá? Então, uma hemácia normocrômica era para vocês fazerem um desenho da hemácia assim, tá? Desenhe uma hemácia hipocrômica. Então, era para vocês desenharem uma hemácia que tivesse somente coradinho ao redor dela, tá? E esse halo bem grande aqui nela, tá? Então, uma hemácia hipocrômica, ela vai ter essa característica aqui, ela vai ter essa carinha na hemácia. E uma hemácia hipercrômica, era para vocês desenharem uma hemácia e fazer ela bem coradinha, sem aquele halo central que a normocrômica tem. Lembra, a hipercrômica não tem o halo central, então era para vocês pintarem aí ou acalcarem o lápis e fazerem ela ficar inteira preenchida, tá? Sem esse halo. Aí, a número 2 eu pedi assim, o que é anisocromia, né? Desenho. Bom, o que é a anisocromia? A anisocromia, ela é a diferença de tonalidade entre as hemácias em um mesmo esfregaço, né? Ou seja, numa mesma lâmina. Então, você vai ver o quê? Diferenças de tonalidade. Qual tonalidade? Dessas três aqui, tá? Entre normocrômica, hipocrômica e hipercrômica. Então, o que era para vocês fazerem? Era para vocês desenharem aleatório, tá? Então, algumas aí hemácias normocrômicas, algumas hemácias hipocrômicas e algumas hemácias hipercrômicas, tá? Normo, hipo e hiper, ok? Então, era para vocês fazerem uma mescla aí, desenharem algumas normais, umas que tivessem pouco coradas e umas que tivessem bem coradinhas, tá? Isso é a anisocromia, ok? Diferença na tonalidade. O que é policromasia? Desenhe também, né? Então, o que é a policromasia? A policromasia é a hemácia que se apresenta na coloração azul acinzentada, pois ela é uma hemácia que possui restos de RNA ribossômico em seu interior, certo? Então, lembra aquele gancho que eu puxei? Que a hemácia policromática, né? Policromasia, a hemácia que se apresentar em coloração azul acinzentada no hemograma, se você corar com um azul de crisil brilhante, ela vai ser o reticulócito, né? Mas a gente não consegue visualizar isso numa coloração normal. Desenhe. O que era para vocês desenharem? Algumas hemácias aí azul acinzentada no meio de algumas normais. Só isso, tá? Então, hemácias normocrômicas e algumas hemácias policromáticas, tá? Policromáticas. Quando você encontra um hemograma onde tem hemácias policromáticas, a gente fala que você tem uma policromasia, que é a presença dessas hemácias que estão azul acinzentadas aqui, ok? Próxima pergunta. Qual a diferença entre policromasia, certo? E os reticulócitos. Policromasia e os reticulócitos. Eu acabei de responder até, né? A diferença é o quê? A coloração, né? Pois se você corar com um corante de azul de crisil brilhante, o RNA ribossômico se precipita e forma os reticulócitos, né? Que são aqueles que têm os pontinhos que a gente estava contando lá no primeiro exercício. Mas, se você corar apenas com a coloração panótica, por exemplo, vemos a mesma célula sem a precipitação. Então, ela aparece como a hemácia azul acinzentada, que é a policromasia, tá? Então, vamos dizer assim, que a gente está vendo esse esfregaço aqui, a gente está vendo essas hemácias policromáticas, tá? Eu corei ela com azul com coloração panótica.
eu tô vendo ela azul acinzentada. Se eu pegar esse sangue desse paciente e corar com azul de crisil brilhante, essas hemácias aqui vão se tornar os reticulócitos, vão aparecer aqueles pontinhos azuis nela, porque é o azul de crisil brilhante que vai precipitar aqueles pontinhos dentro das hemácias, certo? Que eu já havia dito em sala de aula também. Próximo exercício. Agora o exercício do dia 1/4, né? Que a gente teve a aula do dia 1 de abril. Exercícios. Então, o que é anisocitose? Desenhe a anisocitose abaixo para melhor fixação. Então, anisocitose, o que é? Ela é a diferença de tamanhos entre as hemácias dentro de um mesmo esfregaço, englobando as hemácias microcíticas, normocíticas e macrocíticas. Lembra? Microcíticas são as pequenas, normocíticas são as de tamanho normal e as macrocíticas são as de tamanho maiores do que é o normal. Então, vocês conseguem visualizar, ó, grande, pequena e média, né? Então, a gente visualiza o quê? Hemácias de tamanhos diferentes, num mesmo esfregaço, numa mesma lâmina de hemograma. Quando a gente visualiza essa diferença de tamanho das hemácias, a gente fala que a gente tem a anisocitose. Beleza? Aí eu pedi para vocês desenharem o quê? Poiquilocitose, né? Que são o quê? As formas diferentes das hemácias, certo? Então, eu fui pedindo para vocês desenharem todos os formatos que a gente foi aprendendo na videoaula. Então, desenhe um esferócito, pequenininho e bem coradinho, bem redondinho. Desenhe uma hemácia crenada, lembra que ela parecia tampinha de garrafa, né? Ela tem aquelas espículas puxadinhas em toda a lateral dela. Desenhe uma hemácia em lágrima, ó, uma gotinha, uma coxinha, né? Ela tem a forma de uma lágrima, de uma gota. Desenhe uma hemácia em alvo. Ela lembra muito realmente o alvo, né? Se vocês pararem para pensar naqueles dardos, né? Sempre tem aquele miolinho no centro, certo? Bem marcado. Então, ela parece realmente um alvo. Desenhe um eliptócito em forma de charutinho. Lembra? Bem fininha, que eu falei que vocês... Parece que você apertou bem elas, então elas ficam fininhas. Desenhe um esquizócito. São fragmentos de hemácias, lembra? Pedaços de hemácias. Então, ela de longe vai lembrar uma hemácia normal, né? Então, ela vai ficar parecendo só uns pedacinhos mesmo da hemácia. Desenhe um acantócito. Lembra que eu falei que ela lembra um pouco uma florzinha? Porque ela tem essas projeções aqui mais arredondadas, né? Então, acantócito. Desenhe um estomatócito. Ela lembra aquela boca de peixe, né? Ou ela vai ter uma fenda no meio. Ela vai lembrar muito um comprimido, né? Com aquela fendinha no meio. Lembra um pouco um comprimido. Marquem os nomes com as características das hemácias, ok, meninas? Hemácia em foice. Lembra que ela vai ter uma ou as duas pontas terminadas num bico, tá? Lembrando realmente uma foice. E um ovalócito. É uma hemácia, se você parar para pensar, imagine uma redonda que você só deu aquela achatadinha, tá? Longe do eliptócito, tá? Que normalmente as duas aparecem no mesmo esfregaço, normalmente, tá? Não é regra. Mas aqui é o ovalócito, ela é oval, e aqui elíptica, ela é em forma de charutinho. Sim? Agora, bom, até aqui tudo corrigido, então eu quero que vocês desenhem, né, todas essas hemácias aqui, certo? Já era para ter desenhado, só quero que vocês vão conferindo e corrigindo. E o último exercício que eu dei
foi da aula do dia 8/4, né? No dia 8 de abril. Aí nós temos, primeira questão, quais são as 5 células normais que encontramos no sangue? Porque aqui a gente já começou a ver os leucócitos, lembra? A gente parou de ver na parte de glóbulos vermelhos, que são as hemácias, e a gente entra nos glóbulos brancos, que são os leucócitos. Quais são as 5 células normais que encontramos no sangue? São os segmentados, os eosinófilos, basófilos, monócitos e linfócitos, certo? 1, 2, 3, 4, 5. 5 células normais. Ok? Número 2. Como se chama quando temos um aumento do número de leucócitos no sangue? E como se chama a diminuição deles também? Então, nessa pergunta, eu perguntei como se chama quando a gente tem um aumento do número de leucócitos e quando a gente tem a diminuição deles também. Bom, o aumento de leucócitos, né, no sangue se chama leucocitose e a diminuição se chama leucopenia. Lembrem que o valor de referência é de 6.000 a 8.000 leucócitos por mililitro? Pois bem, então quando a gente tem um aumento, ou seja, acima de 8.000 leucócitos, a gente fala que a gente tem uma leucocitose. E quando a gente tem menos do que 6.000 leucócitos por mililitro, nós temos uma leucopenia. Ok? Aí eu pedi para vocês desenharem um bastonete, tá? Se vocês conseguiram desenhar e pintar com lápis de cor, isso é muito importante, tá? Ajuda muito a gente a fixar a carinha de cada célula, tá? Então, um bastão, ó, ela tem normalmente a mesma dimensão, né, na célula inteira. Da mesma grossura que ela é aqui, ela é praticamente aqui, ela é praticamente daqui a aqui, daqui a aqui, tá? Então, ela vai ter um núcleo em forma de bastão, e no citoplasma a gente vai ter aquela poeirinha bem fininha, rosa, tá? Pedi para desenharem um segmentado, né? Que é o bastão quando ele tem esse estrangulamento, né? Quando ele aperta, quando ele tem esse estrangulamento, ele forma o segmentado. Então, aqui ele já vai ter. Aqui ele tem 3 lóbulos, né? Porque aqui ele tá em um só. Então, um lóbulo. Percebam que ele é ligado por um fiozinho só, bem fininho, tá? Pelo outro lóbulo. E aqui, de novo, um outro fiozinho e o outro lóbulo, tá? Aí, aqui eles já não se interligam mais, tá? Então, ó, ligado e ligado, certo? Então, se vocês poderiam desenhar de 2 até 5 bolinhas dessa aqui, até 5 lóbulos, tá? É normal a célula ter. Então, era para vocês pintarem aí o núcleo, certo? E fazerem também essas poeirinhas bem fininha aqui em volta da célula, né? Dentro do citoplasma. Rosa também, tá? Aí, eu pedi para vocês desenharem um eosinófilo, né? Aí, vocês tinham que fazer aí, que nem 2 lóbulos, 3 lóbulos, né? O eosinófilo é mais comum a gente ver de 2 lóbulos, né? Parece até um óculos, né? Se você parar para pensar aqui, parece um óculos. E a granulação é bem mais grosseira do que o segmentado, tá? Então, ela é de bolinha mesmo, ela não é só aqueles pontinhos, não é só aquela poeirinha, ó. Não é só uma poeirinha, ela é uma bolinha mesmo, tá? E essa bolinha aqui, ela pode ser tanto um rosa choque, né? O pink, como laranja. Tá? Tem pessoas que enxergam laranja, tem pessoas que enxergam na coloração pink. Desenhe um basófilo. Aí aqui é para vocês terem desenhado também uma célula. Poderiam fazer assim 2, 3 lóbulos também dentro. Porém, era para colocar um monte de granulação bem forte dentro, bem grosseira dentro. Podia cobrir todo o núcleo, tá? Então, às vezes a gente não consegue nem ver quantos lóbulos tem o núcleo do basófilo, porque esses pontinhos, essas granulações bem gordinhas, fica tudo em cima da célula, ok? Desenhe um linfócito.
Então, um linfócito era uma célula pequena, né? O núcleo grande, então quase ocupando a célula toda, e um citoplasma aí azulzinho, tá? Então, citoplasma azulzinho e o núcleo de um azul mais forte ou um roxo. E o nosso monócito, desenho monócito, é uma célula grande, né? Então, era para vocês desenharem uma célula grande com um núcleo sem forma, né? Porque o monócito não tem uma forma certa. E o citoplasma aí de um azul bem clarinho também. Ok? Então, meninas, esse aqui foi a correção de todos os nossos exercícios que eu passei, desde aquela primeira aula, né? Até a última aula da quarta-feira passada. Ok? Então, a aula dessa semana foi a correção de todos os exercícios que vocês tinham feito. Agora eu quero que vocês, então, peguem tudo, né? E vejam o que vocês erraram, o que vocês acertaram. Se acertaram, parabéns. Se erraram, refaçam o exercício, porque isso ajuda muito, né? E na hora da prova, vocês não vão ter tantas dúvidas. E se vocês tiverem dúvidas ainda, mesmo com a correção dos exercícios, podem passar mensagem para mim, tá? Façam sua pergunta, pode ser lá no grupo mesmo que a gente fez, ou pode ser para mim mesmo no WhatsApp, normal, tanto faz. E tirem as dúvidas, tá, gente? Agora que eu já corrigi, agora tirem as dúvidas, não fiquem com dúvidas, não. Não levem as dúvidas, porque senão lá na frente a gente vai fazer um nó na cabeça, tá? Então é isso, meninas. Até a próxima aula, então, e beijos. Tchau!